muito bom poder estar aqui mais uma vez. Os visitantes sempre são bem-vindos. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de 2 Crônicas. Pode ir lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Depois dos livros de Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. No capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo 1 a seguir. Hoje eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Não vou usar NVI. Então quem tem NVI aí vai dar uma diferença um pouco, mas o significado é o mesmo. Diz assim o texto: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou ao Senhor, a pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a terra à semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. É um texto extenso, mas eu quero ler todo, para me basear nele depois. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Beanias e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor
adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, contra os filhos das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando-se eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros, olha só, a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, muitos bens, e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Vale da bênção, Vale do louvor. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite, porque aprove ao Senhor nos ajuntar aqui. Nós te louvamos, Deus, por tua santa e bendita palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que a excelência está no tesouro que há no barro. O barro é insignificante, mas o tesouro é algo tremendo, algo vivo, e o Senhor faz conforme o Senhor quer. Faz, Deus, nessa noite, cumpra o teu santo propósito, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus, e para a tua glória, nós assim oramos. Bem, esse texto é um texto bem longo, mas você vai entender por que eu li todo ele. Às vezes a gente pega um versículo só e naquele versículo dá para montar uma ministração. Mas tem outros que, se eu pegasse alguma parte desse texto e deixasse outra de fora, você não entenderia muitas vezes a mensagem. Por isso eu fiz questão de ler todo ele. Olha, a vida, ela é circunstancial. Nós estamos bem agora e talvez daqui a alguns minutos acontece uma calamidade nas nossas vidas e nós começamos a viver um momento difícil, um momento de angústia. Isso acontece muito, sabe? Nós não estamos isentos de sofrer, todos nós. E talvez você que me ouve, que é cristão, um cristão verdadeiro, aí que é capaz de sofrer mais ainda, porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, na verdade, é um lugar que não faz bem para um cristão verdadeiro. Nós vivemos nadando contra a correnteza. A grande verdade é essa. E aqui nós temos um texto onde Judá estava vivendo um momento muito complicado. Imagine você, 3 exércitos se juntaram para acabar com o povo de Israel. Os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. 3 exércitos. Então Josafá,
o rei Josafá, ele se encontra num momento muito difícil do seu reinado, num momento extremamente difícil para ele reagir e agir. Mas Josafá, ele tem algumas atitudes que eu e você temos que seguir o exemplo dele. Então, que eu e você possamos seguir o exemplo de Josafá nisso que eu vou ministrar nessa noite. Eu quero, nessa noite, convidá-lo a seguir o exemplo desse rei, o rei Josafá. O que o rei Josafá fez que eu e você devemos fazer? Primeira coisa, ele buscou a Deus e fez o povo todo de Judá buscar a Deus. O texto que nós lemos diz: Josafá então temeu e pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum e fez todo o povo buscar ao Senhor. Olha, eu e você, nós devemos buscar ao Senhor de tal maneira que as pessoas que nos rodeiam tenham o desejo de também buscar ao Senhor. Nós temos que influenciar as trevas, e não o contrário. Não são as trevas que influenciam a luz, mas é a luz que influencia as trevas. E assim tem que ser a minha vida e a tua vida. E é duro, né? Nós estamos vivendo um momento em que Deus é mal representado, é mal apresentado e mal interpretado. Muita gente rejeita a mensagem do evangelho verdadeiro por causa de mensageiros escrupulosos, de mensageiros que estão tão somente querendo a lã das ovelhas, os bens das ovelhas e não o bem das ovelhas. Isso acontece. Agora, nós, porém, irmãos, nós temos que entender que ser cristão é algo muito sério. Sabe, nós temos que, a cada momento das nossas vidas, entender que nós somos alvo de críticas, alvo do inimigo, alvo da boca das pessoas, alvo de muitas coisas. E as pessoas muitas vezes estão com os olhos em nós para ver como nós vamos encarar algumas situações para então zombar de nós, zombar do nosso Deus. Isso já aconteceu muito comigo e acontece ainda. Nenhum de nós está blindado de não errar. Não quero dizer que você não vai errar, mas que você tome a atitude certa mesmo quando você errar. Peça perdão, sabe? Se quebrante, entenda que você errou, entenda que você é um ser humano, que você tem carências, que você tem dificuldades, sabe? A vida cristã, ela é impossível sem o Espírito Santo. Por isso que eu disse aqui na oração que não é o vaso de barro que tem a excelência, é o tesouro que habita no barro, que é o Senhor, que é o Espírito Santo dele. Então que eu e você possamos a cada dia deixar fluir a vida de Deus em nós, expressar a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele para com as pessoas. Olha, eu sei que muitas vezes nós estamos no meio de lobos, sim, e às vezes há lobos no nosso meio, só que eu e você, nós devemos dar capim para o lobo, e não dar carne para o lobo. Por quê? Porque se você der capim, alimento sólido, palavra verdadeira, evangelho verdadeiro, que a ovelha come, o capim, se você der para um lobo, pode acontecer 3 coisas. Eu não sei quem disse isso, mas eu marquei isso. Foi um teólogo que disse isso. Olha só. 3 coisas acontecerá se você dizer a verdade. Se você dar capim para todos, tanto para a ovelha quanto para o lobo, porque o lobo está no meio e ele vai comer capim. 3 coisas podem acontecer. Olha, ou o lobo é transformado em ovelha, ou ele vai embora, ou ele fica contra a sua natureza. Imagina um lobo comendo capim.
ele vai passar mal. Não é de sua natureza comer capim. Ele quer carne. Então, se nós dermos carne para o lobo vai se saciar. Ele vai viver momentos bons no meio das ovelhas. Mas se a gente der capim para eles, e é o que nós devemos fazer, vai acontecer uma dessas três coisas que eu disse aqui. Nós devemos dar capim para o lobo. Agora, olha só. Josafá, ele fez algo, extremamente correto. Ele buscou o Senhor e ele falou para o povo, vamos buscar o Senhor. Eu fico pensando assim, que muitas vezes a gente chega até a ser taxativo em dizer, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar mais a Deus. Isso aí, todos nós já estamos cansados de saber. Agora, muitas vezes nós não fazemos, não praticamos. Então Josafá, ele pede que o povo busque ao Senhor. Ele apregou um jejum. Rapaz, eu estava preparando essa mensagem aqui, eu pensei comigo assim, quando foi a última vez que eu jejuei? Eu nem lembro. E você? Quanto tempo faz que você não jejua? Para analisar. Ele apregou um jejum. As pessoas, muitas vezes, elas querem ver Deus agir, mas elas não se quebrantam. Elas não buscam Deus de verdade. Elas ficam na superficialidade. Elas não entram no rio. Elas lavam os pés tão somente. Aí vem uma bomba dessa aqui, igual veio para Josafá. Ele foi buscar o Senhor. E olha só. Por que Josafá buscou o Senhor? Porque ele sabia que com o exército dele, ele jamais conseguiria derrotar os 3 exércitos que vinham contra ele. Jamais. Então ele lembrou-se do Senhor. Por quê? Porque Deus é o Deus que não conhece derrotas. Deus não conhece impossíveis. O que é impossível para Deus? É impossível para nós. Deus pode todas as coisas. E é por isso que é bom estar na mão desse Deus. Por quê? Porque Ele sabe como faz. Ele sabe como agir. Deus vai fazendo as coisas e muitas vezes as coisas aos nossos olhos, elas parecem loucas, mas é um Deus agindo, nos levando para perto dEle, trabalhando em nosso eu, trabalhando na nossa vida, levando-nos a buscar a Ele. E é por isso que muitas coisas chegam a nós. Se não chegasse essa tão grande batalha no reinado de Josafá, ele teria feito o quê? Não teria feito nada. Continuaria não buscando ao Senhor. Agora, Josafá, ele como líder, ele faz o povo buscar o Senhor. Então, a solução é buscar o Senhor. Se tem um versículo na Bíblia que eu sempre lembro, e eu sempre falo para as pessoas, é Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já percebeu que esse versículo, existe nele uma promessa? Para analisar. É impossível que o homem busque a Deus de todo o seu coração e não o encontre. Por quê? Deus não está se escondendo. Deus, Ele não está brincando de esconde-esconde conosco. Se você o buscar de todo o vosso coração, Ele diz que você o achará. É promessa dEle. Agora, qual é o problema? O problema é que nós não buscamos de todo o nosso coração. O problema não está em Deus. O problema está em nós, que não almejamos a presença de Deus muitas vezes. Nós trocamos Deus por qualquer coisa. Muitas vezes, nós queremos aquilo que sacia o nosso eu, a nossa carne. E isso faz com que Deus não seja achado, porque nós não estamos buscando Ele, em primeiro lugar, de todo o nosso coração. E aí, muitas vezes, meu irmão, chega a prova, chega a luta. É como Deus falando para nós, vem perto, eu te quero,
vem para mim. Deus usa até os sofrimentos dessa vida para que nós nos acheguemos a Ele. Agora, nós queremos isso? Quem quer sofrer aqui? Levanta a mão. Ninguém quer. Nós não somos masoquistas. Agora, se você parar para olhar na tua vida, todas as vezes que você buscou a Deus de verdade, de coração, você vai ver que você estava num profundo sofrimento. Você vai ver que algo horrível aconteceu na sua vida e por causa dessa coisa horrível, fez você colocar a cara no pó e fez você buscar a Deus de verdade. Aqui não é diferente com Josafá. Ele tem 3 exércitos contra ele. Imagina isso, a aflição do coração desse homem. Os exércitos vão invadir Judá e vão acabar com Israel. E esse homem vai na presença de Deus. Ele vai e busca, porque ele quer conserto. Ele não quer que o povo, o inimigo, haja e acabe com Israel. Nem com ele, nem com Israel. Essa é a primeira coisa, buscar o Senhor. A segunda coisa que Josafá fez, que eu e você devemos fazer, ele reconheceu a grandeza de Deus. Olha, você já parou para analisar que o nosso Deus não há nada maior que Ele? Que não há nada que impeça o seu agir? Josafá diz, olha só que coisa linda que sai da boca do rei Josafá. Ele diz assim, para Deus, ele está clamando ao Senhor e está dizendo para o Senhor, ele diz assim, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e na tua mão, e não há quem te possa resistir. Olha, exaltando a grandeza de Deus, o rei. Quantas vezes eu tenho dito, outros dizem, Deus é grande. Sabe, Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos dizer. Deus, Ele não tem como mergulhar na sua profundidade. Quem o conheceu? Quem é aquele que pode dar conselhos ao Senhor? Jó, depois de questionar Deus, ele diz, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos será frustrado. Homens, guerreiros como Davi, que se quebrantaram e foram aos pés do Senhor, clamando por Ele, falando da sua grandeza. Nós conhecemos apenas uma gota daquilo que é um grande oceano. Eu já disse isso muitas vezes. E eu fico pensando que se essa gota que nós conhecemos já nos traz tamanha alegria e satisfação na alma, o que será da glória eterna? O que vai ser a glória? Não dá para entender. A nossa mente é finita, é incapaz de conceber a grandeza desse Deus. Ele é maior do que tudo aquilo que nós vamos dizer, vamos pregar, sabe? Agora, tem um problema. Muitas vezes, nós tiramos os olhos da grandeza de Deus e colocamos os olhos na nossa fraqueza. Irmãos, nós não conseguimos, mas Deus consegue. Nós somos fracos, mas Deus é forte. Você pode ver o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala, Deus, tira o espinho da carne, está doendo. Ele ora 3 vezes e Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Cara, eu fico olhando para a vida do apóstolo Paulo e para a condição dele e como ele se quebranta rapidamente. Ele não questiona Deus. Ele não diz Deus, mas está doendo. O que Paulo diz depois que Deus fala, a minha graça te basta? Paulo diz, e aí Deus continua e fala assim, porque o meu poder
se aperfeiçoará na fraqueza. Paulo então diz ao Senhor: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas tribulações, nas injúrias, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. No Senhor nós temos força. No Senhor nós podemos. Podemos o quê? E Paulo diz, podemos passar necessidade. Está vendo o podemos de Deus muitas vezes, onde vai? Posso estar preso na cadeia. Eu sei ter abundância e sei ter escassez. De todos os jeitos eu estou instruído. Paulo diz. A grandeza de Deus deve fazer a gente descansar nele. Olha, se você tiver uma visão de Deus pequena, você não vai conseguir descansar nele. Não vai. Você sempre se apegará àquilo que você está vendo, àquilo que você pode fazer. Você sempre esperará na tua inteligência, na força do teu braço, no teu jeito de agir. E Deus deixa. Deus deixa. Muitas vezes, Deus olha e fala, está buscando na própria força? Então deixa quebrar a cara. Deixa quebrar a cara, que depois que quebrar a cara, ele vai vir tudo quebradinho, e aí eu vou mexer nele, aí eu vou mostrar a excelência da minha grandeza. Foi assim com o filho pródigo. O pai do filho pródigo, é claro que ele é uma parábola, mas se você parar para analisar, o pai sabia que o filho ia quebrar a cara. Mas na vida da gente não tem assim. Você vê que alguém vai quebrar a cara e você precisa deixar aquela pessoa quebrar a cara para a pessoa entender, então era assim. Aí ela aprende. Porque muitas vezes não ouve conselhos. E Deus fala. Outra coisa, já percebeu que muitas das coisas que acontecem conosco na vida é porque nós quebramos princípios? Quebra princípio. Aí se lasca todo. Ainda depois vem para o Senhor, Senhor, me perdoa. Tudo bem, Deus vai perdoar. Vai perdoar, porque Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é perdoador. Mas muitas vezes acontece por causa das consequências dos nossos atos errados. Voltando para a grandeza de Deus. Josafá, ele faz isso. Ele expressa o louvor a Deus falando de sua grandeza. Olha só o que Davi diz aqui, eu vou usar Davi também. Davi diz assim, em 1 Crônicas 29:10, é um texto muito conhecido, uma das orações mais bonitas que tem na Bíblia. É isso aqui que Davi sai dos lábios dele, depois do povo ofertar para a construção do templo. Davi diz assim, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Davi louvando ao Senhor, expressando a grandeza de Deus. Olha, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Deus agindo de tal maneira que a gente fica embasbacado. Rapaz, você já percebeu que, olha, as maiores manifestações de Deus foi com o povo no deserto, abrindo o Mar Vermelho. Rapaz, a criancinha que saiu lá, a roupa crescia no corpo, os sapatos cresciam no pé, eles não compravam roupa. Olha que milagre, que manifestação de Deus, a coluna de fogo, protegendo-os à noite do frio.
codornizes, maná que descia do céu. Já pensou pão descendo do céu? Não precisar comprar pão? E o povo rebelde. E o povo murmurador. Cara, por isso que eu falo, se Deus tivesse 1% do ser humano, Deus esmagaria a gente e jogaria no lago de fogo. Se ele tivesse 1% de nós. O que Deus aguentou aquele povo? Rapaz, alguns estudiosos dizem que da onde eles saíram para a Terra Prometida, dava 2 meses de viagem. Eles chegariam no lugar. Aí ficaram 40 anos. Vai vendo se não é o que eu estou falando. Os caras estavam indo aqui, ó. Murmuravam, Deus, dá uma voltinha mais. Dá uma voltinha mais. E aí, estava ali, naquele vaso ali, ó. E eles estavam aqui, ó, indo no vaso, dá uma voltinha mais. Eles ficaram 40 anos dando volta, pertinho do lugar. Por quê? Deus tratando com o povo. Não entrou um sequer, a não ser Josué e Caleb. Só os 2 entraram. O resto da geração de Josué e Caleb morreram todos. Morreram nessas voltinhas. Porque queriam cebola do Egito. E ficaram murmurando, reclamando. E Deus manifestando a grandeza dele, os sinais dele. E o povo não via. Povo, quanto mais rebelde. O que mais? Nós vemos a grandeza de Deus logo no primeiro versículo da Bíblia. Você já percebeu que a Bíblia não é um livro para provar a existência de Deus? Não é. Não é um livro para provar a existência de Deus. Tanto é que no versículo 1 já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Já parte do princípio que foi Deus que criou tudo. Então ele não é um livro para provar a existência. Já fala de Deus, já. Os ateus ficam brigando aí. Eu fico admirado, né? O povo que vive brigando para provar a inexistência daquele que eles dizem que não existe. Como que pode? Provar um negócio que não existe. Então deixa quieto. Mas os caras ficam lutando para provar algo que é ilusório na cabeça deles. Eles nunca vão conseguir provar. Deus, Ele criou todas as coisas. Olha, esse Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Sim, Ele é um Deus pessoal, um Deus que quer ter relacionamento conosco, um Deus que criou os homens para que tivessem comunhão com Ele. O problema foi com o homem. Adão e Eva pecaram e foram expulsos, mas Deus, Ele sempre quis ter comunhão com o homem e nunca se afastou do coração dele isso. Tanto é que Jesus vem para reconciliar o homem com Deus, para fazer com que o homem possa chegar perto de Deus e ser aceito por Deus mediante a obra salvífica da cruz do Calvário e da ressurreição de Cristo. Deus quer a gente perto. Olha, todas as coisas estão nele. Em Colossenses 1,16, falando de Cristo, diz assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito e criado por Ele e para Ele. Você percebeu aqui os termos? Nele, por Ele e para Ele. O Salmo 19 vai falar da grandeza de Deus e diz que os céus manifestam a glória de Deus. Olha, o universo criado é algo que mostra Deus. E não precisa nem ser cristão para ver isso. Só o ateu, né, que acha que veio de uma explosão. Cabecinha desse tamanho. Mas qualquer ser humano, ele olha e ele vê alguém de uma inteligência superior, mesmo que ele não trate como Deus, mas ele sabe que existe alguém superior. O próprio
aquele senhor todo torto na cadeira de roda, ele disse que existia alguma coisa superior. Era ateu. Stephen Hawking partiu para a eternidade, né, há pouco tempo atrás. Ele disse, um pouco antes de morrer, que ele acreditava num ser superior, mas não era Deus, na visão dele. Não é Deus. Mas ele sabia que tinha alguém. Não tem jeito. Rapaz, se você andar de avião, eu acho que o cara pode ser ateu, cara. Rapaz, ele olha para baixo lá, ele vê a grandiosidade desse universo, e eu fico assim pensando, como que o cara pode não crer em Deus andando de avião? Eu fico pensando. O cara tem que ter muita fé, rapaz. Muita fé o cara tem que ter. O ateu tem que ter muita fé, é muito mais do que nós, para crer em tantas coisas. Imagina. Paulo diz que nós precisamos conhecer a Deus e que Deus é conhecido nas coisas criadas. O próprio Paulo fala, Romanos 1. E Paulo vai falar por que o homem se afastou. Porque o homem, ele amou mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E por isso que Deus os entregou às suas próprias paixões. Rapaz, Deus entregou as próprias paixões. Acho que a pior coisa para o ser humano é quando Deus entrega a ele as próprias paixões. Aí está enrolado. Nós vemos a grandeza de Deus no Antigo Testamento ainda, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os inimigos, os exércitos inimigos, eles tremiam e temiam quando eles ouviam falar desse Deus. Imagina, o inimigo, ele fala assim, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, Israel, depois foi trocado o nome para Israel, eles tremiam por quê? Eles viam a manifestação de Deus, eles viam o poder de Deus, eles viam a grandeza de Deus, o próprio inimigo. E muitas vezes, nós não conseguimos ver. Muitas vezes, os cristãos não conseguem ver a grandeza de Deus. E alguém que não é cristão vê. O que mais? Nós vemos a grandeza de Deus nos Salmos. Rapaz, Davi, por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Errou. Falhou. Mas sempre teve Deus perto. Sempre foi um cara que desejava, o seu coração desejava, anelava por Deus. Olha o que saiu dos lábios de Davi. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Davi no Salmo 40. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais altos do que se podem contar. Olha, grandeza de Deus. O que mais? Nós vemos a grandeza de Deus em Cristo, na manifestação do Filho de Deus. Jesus, ele expressou a graça de Deus. Jesus, ele expressou a grandeza de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus visível na imagem do Deus invisível. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha para os seus atos. Olha para ver como ele tratou as pessoas. Como ele estendeu a mão. Rapaz, nós precisamos aprender muito com Jesus. Muito. A Bíblia é a revelação de Deus. Eu louvo a Deus pela palavra dele que chegou até nós. É o maior milagre. Tanto que lutaram para que não chegasse a nós, e chegou, sabe? Porque pessoas se esforçaram, pessoas deram a vida para que a Bíblia existisse hoje, nos nossos dias. Quantos judeus, quantos escribas, sabe? Guardaram como um tesouro
Isso aqui que nós muitas vezes não valorizamos. Isso que é duro. Eu lembro de uma pregação do pastor Josué Irion, que ele disse que foi a Pequim, na China, na igreja batista, e tinha uma fila enorme, enorme a fila. E aí ele tentou passar pela fila, o irmão que estava na fila disse, se você quer ler a Bíblia, você vai lá para o final da fila. Eram quarteirões. A pessoa podia ler um versículo e sair da fila. Era um versículo, e ele tinha que voltar lá na fila, lá atrás de novo. Rapaz, aqui no Brasil, nem deixando o cara na frente, o cara não lê. É triste isso. Nós vemos a grandeza de Deus naquilo que Ele fez por nós. Deus não desiste de nós. Deus é um Deus que está trabalhando. Deus, Ele não completou a obra nas nossas vidas. Filipenses 1,6 diz que, o apóstolo Paulo diz, né? Eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando, irmão. Quantos livramentos, né? Como Paulinho disse aqui. Quantos livramentos, quantos tratamentos, quanta misericórdia, quanto perdão. Quando foi que você foi ao Senhor e Ele não te perdoou? Ele te perdoou todas as vezes. Quantas vezes eu não quis ir aos pés do Senhor porque eu tinha desistido de mim. Eu achava que não valia mais, que eu não prestava mais, e eu estava certo. Só que Deus, Ele amassa o barro, Ele tem poder para fazer do barro um vaso novo. Ele pega o quebrantado, o contrito, aquele que não é, as coisas loucas desse mundo, para confundir os sábios. Ah, quanta misericórdia Deus já derramou sobre as nossas vidas. Onde estaríamos nós se não fosse a graça desse Deus? E esse Deus, mesmo em sua grandeza, Ele recebe pecadores, Ele recebe fracos, Ele não apaga o pavio fumegante, Ele não apaga, não acaba com a cana quebrada. Deus, em sua grandeza, Ele ainda nos aceita. Eu fico pensando, Deus, Ele não tem necessidade alguma. Não pense que Deus precisa de você. Se tem uma coisa que muitas vezes causa ojeriza em nós, é ver esses hinos antropocêntricos sendo cantados, dizendo que nós somos bons, sabe? Dizemos que você é vencedor, só tem vitória para você, onde o homem é colocado em destaque, onde o homem é colocado em triunfo, onde o homem é vitorioso, mas não se fala da grandeza de Deus. Não se fala do poder, não exalta Deus. Irmãos, é Deus, não sou eu. Quem nós somos sem o Senhor? Se você, meu irmão, é bem-sucedido, dá glória a Deus.
Se você tem um casamento abençoado, uma família abençoada, dá glória a Deus, é por causa de Cristo. Se eu estou há 30 anos casado, é por causa de Cristo. Não é por causa de mim. Porque foi Deus que restaurou a nossa união quando nós estávamos longe um do outro. Quem sou eu para me orgulhar de coisas que foi o Senhor quem fez? As pessoas muitas vezes olham para mim e dizem: Paulo, você parou de fumar? Eu digo: não parei, foi Jesus que libertou. Paulo, mas você abandonou a droga? Não, foi Jesus que tirou. Não foi o Paulo. O Paulo não tinha força. O Paulo é um miserável pecador. O Paulo caía sempre. O Paulo não vale nada. Mas o Deus que alcançou o Paulo, o Ricardo, Furlan e assim por diante, esse Deus pode tudo. Esse Deus, ninguém consegue impedir o seu agir. Quando ele diz, vou fazer, ele faz. E aí não tem quem entra na frente, meu irmão. É por isso que eu e você precisamos descansar em Deus. Parar muitas vezes de agir nas nossas próprias forças e deixar Deus agir. Porque muitas vezes nós entregamos para o Senhor e tomamos da mão dele. E aí Deus deixa. Quebra a cara, meu filho. Vai lá. Quebra a cara. Depois você vem aqui. E a gente muitas vezes, olha, demora para a gente aprender, sabia? Demora. Eu não sei qual situação você está vivendo. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei o quanto você tem lutado. Mas esse Deus é grande. Deixa ele, deixa nas mãos dele. Aquilo que você pode fazer, mas deixa aquilo que você não pode nas mãos dele. E não atrapalhe agindo da tua forma. Se entregue, se renda, deixa ele fazer. Deus é grande. O que mais? Terceira coisa. Josafá olhou para o Senhor. Primeiro, buscou ao Senhor. Segundo, reconheceu a grandeza do Senhor. Terceira, olhou para o Senhor. Olha só, Josafá disse: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, um rei que tinha o exército de Israel com ele, chega diante de Deus: Deus, nós não sabemos, eu não consigo, não sei o que fazer, não consigo, eu não sei o que fazer, mas Senhor, eu coloco nas tuas mãos, os nossos olhos estão postos em ti, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Para analisar, a cada instante eu aprendo que eu preciso olhar para o Senhor. Josafá olhou para Deus. E nós estamos olhando para onde? Na luta, na prova, na adversidade. Nós olhamos para onde? Para os problemas? Ou para Deus? Muitas vezes nós somos voltados a olhar para o problema. Nós olhamos e vemos que não tem solução, e muitas vezes baixamos a guarda. Não buscamos ao Senhor, não reconhecemos a sua grandeza, e não olhamos para Ele desistindo de nós mesmos, sabe? Renunciando a nós mesmos, entendendo que nós não podemos. Porque quando você é forte, vai na tua força.
Vamos ver até onde vai dar. Agora, quando você é fraco, você se rende, você se prostra. Você diz para o Senhor: Senhor, eu vim até aqui, mas não consegui mais. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos assim. Eu não sei se é com você assim, mas comigo, muitas vezes eu cheguei em determinado momento da minha vida que eu olhei e falei assim: eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Rapaz, quantas vezes eu vou no banheiro da empresa para orar, sabe? Em algumas situações difíceis, que dá vontade de mandar o cliente, sabe? Às vezes eu paro ali e vou orar. Deus, me faz ver isso aqui como uma oportunidade de engrandecer o teu nome. Sabe, Deus, me ajuda. Eu vou orar, porque eu não sei o que fazer. Porque se eu fizer o que eu vou fazer, eu arrebento tudo. Então eu baixo a guarda, a bola, falo: Deus, está nas tuas mãos. Faz conforme o Senhor quiser. Olha, Davi, ele disse assim no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? Será que de Astarote, de Baal, de algum outro Deus? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Rapaz, que coisa gloriosa é pertencer a Deus. Uma das coisas mais fantásticas, rapaz, na face da terra, é caminhar seguro na presença desse Deus. Sabe, é isso que nos traz paz, nos dá alegria, mesmo em momentos de adversidade, mesmo em momentos em que nós não sabemos o que fazer, nós temos paz. Muitas vezes acontece isso. Isso é glorioso, irmãos, pertencer a esse Deus. Ah, quantas coisas nós temos que o dinheiro não compra. Quantas coisas. Rapaz, se o Silvio Santos quiser trocar de vida comigo, eu não quero. Por quê? Talvez ele não tenha Cristo. Por que um talvez aqui? Porque talvez não tenha Cristo. E daí? Eu lembrei daquela música, o Crente Miguel, né? E tinha um trabalhador na fazenda, vou contar rapidinho. Tinha um trabalhador na fazenda que era bem humilde, bem pobrezinho, morava lá na casinha, lá na colônia. E aí aquele crente firme, crente Miguel, ele teve um sonho. E ele sonhou que o homem mais rico da redondeza havia morrido. Então ele pensou no patrão dele, que era um fazendeiro muito abastado, cheio da grana. E ele contou o sonho para o fazendeiro, para o grandão. Eu sonhei que o homem mais rico daqui da região morreu. Então o senhor toma cuidado. Aquele homem, o patrão dele, não conseguiu dormir de noite. Ficou zuretado, correndo de um lado para o outro. E agora vou morrer. E ficou desesperado. Né? Porque ele sabia que o crente Miguel era crente mesmo e não bobeava com ele não, que ele era servo do Senhor. E aí amanheceu, aquele homem, não dormiu, e como não aconteceu nada com ele, ele correu na casa do crente Miguel. Quando ele estava chegando, tinha um monte de gente, o crente Miguel tinha morrido. O homem mais rico da redondeza. Eu lembro-me uma vez, meu irmão chegou do Japão, ganhou muito dinheiro. Comprou 2 carretas, comprou sítio, comprou chácara, comprou muita coisa. E eu lembro que ele tinha chegado do Japão, eu não tinha visto ele ainda. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, lembrei. E eu lembro que eu estava com o meu Fusquinha, um Fusquinha branco que eu tinha, e eu vi ele no bar do meu irmão Miguel. Eu parei o Fuca e fui lá para dar um abraço nele, que fazia tempo que eu não via ele, tinha ido para o Japão, tinha ficado 7 anos e meio no Japão. E daí quando eu desci, fui chegando no bar, estava cheio de gente, Meu irmão estava pagando cachaça para todo mundo, estava lotado o bar. E quando eu fui entrando na porta, esse meu irmão, que foi para o Japão e ganhou muito dinheiro, ele disse assim: lá vem
o irmão mais rico da família. Rapaz, eu não tinha nada. Meu maior bem era um Fuca branco. Ele estava tirando sarro de mim, estava manguando Deus, né? Igual diz o ditado, né? Mas quando eu cheguei no bar, eu cumprimentei aos que estavam ali, dei um abraço no meu irmão. Eu disse assim: ó, eu concordo com a tua afirmação, que eu sou o irmão mais rico da família. E eu vou dizer por quê. Dentro de um bar, cheio de cachaceiro. E eu vou dizer nas cenas de um filme que eu assisti ontem. Tinha assistido um filme antes, à noite, de João na ilha de Patmos. E eu disse assim, todo mundo ficou ouvindo eu falar. João foi levado perante o imperador, todo acorrentado, e o imperador disse para ele: eu vou tomar todos os seus bens. E daí João diz para o imperador: eu não tenho bem algum, mas se eu ainda os tivesse, e o Senhor os tomasse, eu ainda assim seria rico, porque eu tenho Cristo. E aí aquele imperador disse: então eu vou te mandar, e você vai viver toda a sua vida preso na ilha de Patmos. E João levanta as correntes e diz: cadeias não conseguem prender a quem Cristo libertou. E o imperador bravo disse: então eu vou te matar. E ele disse: aí eu encontrarei a verdadeira vida, Cristo. Cara, não tem boca, não tem jeito. E eu contei isso dentro de um bar, dizendo que eu sou o irmão mais rico da família, porque só eu tinha sido alcançado no meio deles. Olha, nós devemos olhar para o Senhor, olhar para esse Deus. O que mais? Quarta coisa, vou correr. O que mais que Josafá fez, que eu e você devemos fazer? Josafá, ele confiou no Senhor. Sim, porque tem que confiar. Olha o que diz 2 Crônicas, nós lemos isso. 2 Crônicas 20, versículo 15, diz assim: e Jaziel, o profeta, disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra ti. A peleja, a batalha não é vossa, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Olha só, os caras estavam com medo de que o exército viria, e o profeta diz: vai até eles. Amanhã desçam até eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Rapaz, olha só o que o texto diz: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Como nós precisamos confiar nesse Deus. Josafá, ele confiou no Senhor, ele obedeceu à voz do Senhor. Tanto é que ele conclamou o povo a não guerrear, a lutar com os lábios, a adorar a majestade santa, a louvar ao Senhor. Ele confiou plenamente. Rapaz, imagina, para analisar, 3 exércitos contra 1, e não é para pegar em arma, para cantar, para louvar. Você está louco? Você está louco? Você vai confiar em Deus desse jeito, irmão? Sim, se foi o Deus que falou, sim. Vá sem armas. Obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus. Se Deus falou, não há quem possa impedir. Mas, verdade, eu vou ter que ir sem arma, só louvar? Vai vir os caras, vai matar nós, irmãos. Você confiaria? Para analisar.
Rapaz, a gente não confia, às vezes, em coisas tão pequenas. Imagine uma situação de 3 exércitos, eles vão massacrar nós, irmão, vamos correr. Rapaz, talvez nós correríamos. Eu ir contra 3 exércitos, você está louco. Eu vou correr para aquele lado lá, ó. Vou ao contrário. Mas Josafá falou para o povo: louvem, clamem ao Senhor, louvem a majestade santa e vejam que Deus é conosco, que Deus vai fazer. Cara, é glorioso, rapaz. Isso aqui é glorioso. Confiança do servo de Deus, confiança de um rei. Sabe, eu vejo assim que tem camaradas na Bíblia que a confiança que eles colocam em Deus é tão grande, cara, que isso aqui tem que ser como espelho para nós, exemplo para nós, sabe, de pessoas com caráter, com integridade, sabe, de fé, de obediência, de confiança ao Senhor. O camarada vai cantar. Rapaz, o jeito que nós estamos vivendo hoje, eu estou achando que se fizesse isso com a gente, nós não cantava não. Tem gente negando Jesus por coisas muito pequenas. Sim. Olha, nós devemos entender que a melhor coisa é confiar no Senhor. É difícil? É difícil. Difícil? Rapaz, quantas pessoas estão com os filhos nas drogas? Cara, é difícil confiar em Deus com o filho na droga, hein? Quantos camaradas estão com o seu casamento acabado? É difícil confiar no Senhor, hein? Muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito. E aí nós erramos, falhamos, quebramos a cara. É por isso que eu e você, nós devemos obedecer a Deus. A não quebrar princípios. A confiar em Deus, sabe? 100%. E não 99%, 100% em Deus. Agora, você tem que ver se foi Deus que falou mesmo. Tem esse detalhe também. Tem muita gente que está fazendo aquilo que Deus nunca falou. Vai pela boca de uma profetada, de algo errado, e também não é assim. Você tem que saber, foi Deus que falou? Se foi Deus que falou, meu camarada, vai acontecer. Igual um pastor, né? Saiu falando que o Bolsonaro em julho vai levar um tiro, acho que foi. O irmão mandou para mim e disse: Paulo, já pensou, cara? Eu falei: se foi Deus que falou, vai acontecer. Se não, não vai. Muitas vezes eu sou assim com profecia. Se foi Deus, vai acontecer. Ué, como que você vai medir uma profecia? Nos dias de hoje, rapaz, está perigoso. Olha, uma coisa interessante que nós podemos confiar em Deus é que esse Deus já deu prova da fidelidade dele para conosco. Aqueles que nasceram de novo, esses, eles têm 100% de certeza que Deus é com eles. Sim, rapaz, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está formando Cristo em nós. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é Deus nos tratando, é Deus moldando, é Deus fazendo. Sim. E aí, para analisar o que eu vou dizer. Tem muitas coisas que nós reclamamos que é agir do Senhor. Sim. A gente reclama de coisas que é Deus fazendo. Aí Deus fala assim: mas você não pediu para eu fazer? Estou fazendo. Ué, eu estou fazendo, você não deixa. Rapaz, quantas coisas na minha vida que se Deus falasse comigo o que ia acontecer, eu não deixaria Ele colocar a mão de jeito nenhum se eu tivesse esse poder. Não, de jeito nenhum. E hoje eu olho para toda a minha vida e eu louvo ao Senhor por tudo que me aconteceu. Por tudo. É difícil. Mas eu louvo a Deus por todo o processo. Uma das coisas que o Bitum disse aqui é que nós temos que valorizar os processos. Nós não valorizamos os processos das nossas vidas. Sabe, quando Deus põe a mão em nós,
Deus põe a mão não para matar, não para acabar conosco, mas para moldar Cristo em nós. E dói. Dói. Mas glória a Deus por isso. Porque Cristo é exaltado, é glorificado, mesmo diante das nossas adversidades. O que mais? A última coisa. Josafá fez algo que eu e você precisamos fazer, além das 4 coisas. A última coisa é, ele adorou a Deus. Eu não vou ler o texto, nós já lemos no começo, mas só para você ter uma ideia. Josafá, ele prostra o rosto no chão. Ele adora a Deus, e o povo de Judá, vendo, adora a Deus junto com ele. E aí, eu vejo assim um ato de adoração, porque adoração é nós olharmos para o Senhor e ver aquilo que Ele é. Quem Deus é, não é aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e isso é adoração. Quando nós fazemos pelo que Deus faz, é louvor. É a diferença de adoração e de louvor. Se você expressa a tua gratidão a Deus, você está expressando pelo que Ele é adoração. Se é pelo que Ele fez, é louvor. A diferença básica. Josafá, ele adora a Deus pelo que ele é. Josafá não está adorando a Deus pelo que ele vai fazer. Ele adora a Deus pelo que ele é. Rapaz, olha só. É outra coisa difícil. Será que nós adoramos a Deus em todas as situações das nossas vidas pelo que Ele é? Nós muitas vezes prestamos um louvor a Deus. Nós elogiamos Deus, nós engrandecemos Deus por aquilo que Ele faz. Que é bom também, amém, porque Deus faz. Mas será que nós podemos olhar para Deus e dizer assim, Deus, independente do que o Senhor vai fazer, eu sou teu, eu adoro ao Senhor, independente da circunstância, eu me prostro diante do Senhor, eu adoro ao Senhor. Será que nós adoramos a Deus igual Jó? Jó perde tudo num só dia. Jó perde 10 filhos, não foi um. Jó lança-se no chão, e a Bíblia diz que ele adora a Deus, ele adora a Deus. Adorar a Deus é muito mais do que cantar, igual diz o hino, é muito mais que erguer as mãos. Adorar a Deus é se prostrar diante do Senhor, sabe? Entender que Ele é Deus, Ele é soberano, e não importa o que eu estou passando, Ele é Deus. Ele é Deus. É difícil. Adoração é rendição, é se render ao Senhor. O que mais? Para encerrar, eu quero falar o que Deus fez. Rapidinho. O que Deus fez depois de tudo isso? Josafá faz 5 coisas aqui. Pode ver. Ele buscou ao Senhor, ele reconheceu a grandeza do Senhor, ele olhou para o Senhor, ele confiou no Senhor e ele adorou o Senhor. Isso foi o que ele fez. Mas o que Deus fez depois de tudo isso? Deus venceu a guerra. Rapaz, olha que texto lindo. Já passou do horário, mas eu vou falar rapidamente aqui. Olha só o que o Josafá e o exército faz. Josafá e o exército, eles nada fizeram, a não ser louvar a majestade santa. Segundo Crônicas 20, do versículo 22 ao 26, diz assim, ó: quando começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e o dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir se destruíram a si mesmo. Cara, que coisa doida é isso? Os 3 exércitos estavam vindo contra Israel. Aí Deus dá uma atrapalhada neles lá, que o exército de Amon, dos amonitas e dos moabitas,
arrebentaram o outro exército das montanhas de Seir. E quando eles acabaram, e aqui fala, aniquilaram o exército das montanhas de Seir, os amonitas lutaram contra os moabitas. Rapaz, os 3 exércitos lutaram entre si. E a Bíblia vai dizer que não escapou um, morreram todos. Morreram todos. Cara, que coisa gloriosa. O povo de Israel não lutou. O povo de Israel não fez nada. Os próprios 3 exércitos se mataram entre si por causa do Senhor. Está vendo que Deus é grande? Deus pode todas as coisas. Deus faz até com que aquele exército de Israel, ninguém toque neles. Não teve espada, não teve a flecha. Eles nem pegaram em armas. Simplesmente adoraram a Deus, louvaram a majestade santa, e Deus fez tudo aquilo que eles desejavam em seu coração. Ele fez, Deus. Olha, diz que eles gastaram 3 dias pegando o que sobrou da guerra, os despojos. E em 3 dias eles levaram para o acampamento tantas coisas que não tinha mais como fazer, era muita coisa, deixaram para trás. Levaram tudo e deixaram algumas coisas para trás porque não conseguiam levar, de tanta coisa que sobrou dos três exércitos. E aí no 4º dia, eles se reuniram num vale chamado Beraca, vale de louvor, vale da bênção, e adoraram a Deus por tudo aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez na vida deles. Eu e você temos que fazer isso, ser gratos ao Senhor, entender que toda a nossa luta, como eu disse aqui, sabe, de casamento, de livramento, de libertação, foi tudo o Senhor. É Deus agindo, é Deus fazendo, irmãos.